Iniciamos então o nosso bloco de entrevistas de hoje, recebendo o professor de História, Andrio Cardoso Pereira, que é auxiliar na Biblioteca de Santa Rosa do Sul e vai falar um pouquinho aí sobre a sua paixão aí pelos livros. Bom dia, Andrio. Bom dia a todos os ouvintes da 102.9. Então, você é auxiliar, como a gente já comentou, né, na Biblioteca de Santa Rosa do Sul. Como é que começou essa sua paixão por livros? Começou muito cedo, começou aproximadamente com 5, 6 anos de idade, quando meus pais me deram os gibis. Comecei com os gibis, né, da Turma da Mônica, da Disney, alguns de super-herói, assim, que não eram muito pesados, tipo Superman, o Batman. Daí depois eu comecei a ir pros clássicos infantis, tipo Monteiro Lobato, os Irmãos Grimm. Depois foi pra famosa série Vagalume, quem é um pouquinho mais, assim, tem os seus 30 anos, lembra com certeza dessa série maravilhosa. Jogo do Camaleão. Muito legal aquela série. Depois aí eu comecei com os clássicos, que a minha grande paixão é os clássicos da literatura, como Shakespeare, Dante, também o Júlio Verne, que eu adoro, que é a questão da ficção científica, também o Edgar Allan Poe, a questão do suspense policial, do terror. Não sou tão fanático por clássicos assim muito sanguinolentos, mas a grande paixão também é os livros que se passam em épocas históricas. Por exemplo, Ben-Hur, que agora vai ganhar uma adaptação nova pro cinema, né? Os quadrinhos, livros também de cultura pop, aquela questão de televisão, de cinema e assim por diante. Certo. E como é que foi que, no caso, os livros foram que te levaram à vontade de cursar a faculdade de História? Como é que foi essa sua iniciativa de iniciar o curso? Bom, eu comecei, assim, claro, com a literatura. Os livros históricos foram, assim, o iniciador pelo meu interesse da história. Mas também, eu posso dizer, assim, que a minha paixão por história começou também por eu assim, passar a infância e a adolescência vendo muito filmes históricos. Antigamente passava muito aqueles épicos, o Ben-Hur, como eu já citei, os 10 Mandamentos, aqueles filmes de Segunda Guerra, como o Mais Longo dos Dias, e também aquelas séries de televisão ambientadas em períodos históricos, por exemplo, Raízes, que é baseado também num livro que conta a história de uma família de escravos nos Estados Unidos. Começa lá no século XVIII e vai até 1960, contando toda a trajetória da família, lutando pela liberdade do povo afro. Também a série Combate, que passava aquelas coisas da Segunda Guerra Mundial, aqueles combates e as campanhas, a libertação dos campos de concentração. E também, outra coisa também que me levou muito a gostar de história foi o fato que eu convivi muito com meus avós maternos, que moravam aqui em Sombrio, inclusive, já são falecidos já há muito tempo. Eles contavam histórias de fantasmas, histórias do passado da família. E também, outra influência bem interessante, que eu comecei a gostar de história também por causa de música também. Eu ouvia muito na adolescência e ouço até hoje os discos do Pink Floyd, o The Wall principalmente, que tem sempre a marca assim, registrada dele, são os fatos históricos, é a história. E foi tudo isso aí que me levou a união de tudo isso, junto com a literatura, me levou a cursar história. Você comentou dos livros que você gostava de ler na infância. E hoje, o que que você costuma ler além dos livros de história, né? Eu gosto de ler romances baseados que basearam filmes. Por exemplo, tem um romance que eu gostei muito, A Arca de Schindler, que inspirou o filme A Lista de Schindler do Spielberg. Ele conta toda na trajetória do Holocausto, né? Desde o começo, aquela filantropia do Oscar Schindler para salvar os judeus dos campos de extermínio. Eu gosto também de livros assim que As Aventuras de Pi eu li, gostei muito também. Mas, geralmente eu não saí dessa linha de história, mas algumas coisas assim, umas fantasias, essas coisas, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, eu gosto muito, assim, alguns livros que tiram o cara um pouco da realidade. E há quanto tempo você trabalha na biblioteca? Exatamente há um mês. Há um mês? E como é que você está analisando a procura de livros? Você nota, assim, que as pessoas continuam com interesse em ler? Porque hoje a gente tem tudo na internet, é muito fácil até um livro, né, na internet, não tem a necessidade de ir até a biblioteca. Como é que você faz essa análise? Olha, o pessoal vai, principalmente na hora que
que tá no expediente lá da biblioteca, vai muito adolescentes e crianças. Adulto tá começando agora a engatinhar, porque a gente fez Facebook e tal, e começou a chamar o público adulto, terceira idade também, tô querendo agora começar a chamar também. Eles querem ler coisas assim de interesse pessoal. Por exemplo, tem pessoas que são ligadas à questão religiosa, vão procurar, logicamente, livros religiosos. Criança já vai procurar mais gibi, livros que tenha gravuras, figuras. Já os adolescentes querem ler livros que tenha aquela realidade da juventude deles. Que um exemplo, assim, que eu vejo muito, quase diariamente, é quando chega as crianças, tem livro da Mônica Jovem, que agora adaptaram a Mônica para como eles estivessem crescidos, é muito engraçado. Adolescentes. Adolescente com os dilemas da adolescência, né? São esses livros aí que o pessoal mais procura. E você nota que tem ainda uma procura grande. Tem, sempre tem, né? E até para os trabalhos, assim, de escola, porque hoje temos aí muita coisa na internet, às vezes, tanto é que tem muito plágio, às vezes em trabalhos, porque tá muito fácil, né? As pessoas não precisam mais, como antigamente, que não se tinha, né, essa facilidade, tinha que ir lá buscar basta, buscar esses livros aí para conseguir fazer os trabalhos de faculdade. Hoje continua? Continua, muitas pessoas procuram os meios dos livros. Procuram, às vezes, os livros antigos, tem muito... são fascinados, assim, por exemplo, de artes, tem os livros muito luxuosos. Por exemplo, nós temos uma coleção que reconta, assim, de forma muito resumida, mas de uma forma muito bela, a história da evolução artística. O pessoal procura muito, às vezes a Barça, pelo menos para ter aquela nostalgia. Tem gente que gosta. Claro, tem acadêmicos também. Semana passada teve 3 me procurando, pedindo para mim socorrer eles, porque estavam precisando de ajuda, de literatura, principalmente da questão pedagógica. Que nós temos lá um acervo bem legal da questão pedagógica, Paulo Freire, aquela turma toda ali. Certo, você comentou que até quer trazer mais o pessoal idoso e tal para a biblioteca. De que forma você pretende fazer isso? Olha, a estratégia é conversando com eles, vendo o gosto deles. Eu faço sim um atendimento na biblioteca, que eu não gosto de ficar sentado esperando o pessoal vir. Eu converso às vezes por via Facebook, tento, quando chega alguém lá, eu me levanto e vou até a pessoa atender, converso com ela, ver o tipo de gênero que ela gosta de ler, e assim, através de um diálogo, a gente vai chegando aonde o leitor quer chegar. Certo, então tem esse auxílio, no caso, para que ele continue frequentando e lendo cada vez mais. E na questão dos livros em si, né? Hoje, vocês na biblioteca, falando mais especificamente de Santa Rosa do Sul, né? Tem muitos livros antigos ou vocês costumam atualizar bastante para sempre ter novos? Temos livros antigos e temos novos também. A gente tenta também trazer novidades para os leitores do município. Porque antigamente a biblioteca, quando eu era mais jovem, era mais livros que foram doados na gincana da década de 90. Agora, como tem esses livros mais modernos, né, que são febres, por exemplo, Crepúsculo, até os 50 Tons de Cinza, que é um fenômeno a nível global, que o pessoal pede. Acho que agora até já parou um pouquinho, né? Há uns meses atrás todo mundo só queria saber desse livro. Exatamente. Era uma grande procura. Sempre tem, né, os livros que... E hoje, qual seria o livro que você acredita que seja o mais procurado? Assim, esse é o que mais sai da biblioteca, tem lista de espera. Por exemplo, tem 3 que são muito bem aguardados. O Pequeno Príncipe, né, que é um clássico absoluto. Ainda é bastante procurado? Bastante. A Mônica Jovem e o tal do Diário de um Banana, que é legal também, que foi adaptado agora para cinema, né? E qualquer pessoa pode ter acesso à biblioteca, pode pegar livros? Como é que funciona isso? Ou é só o pessoal de Santa Rosa? O pessoal de Santa Rosa. O pessoal de fora pode ir lá ler lá
no ambiente. Na própria biblioteca. Exatamente. Você tem um blog, né, também? Sim. Que assuntos que você trata no seu blog? Trato assuntos relacionados à cultura, a cinema, né, que isso também é a minha outra paixão. Já tive aqui já falando sobre cinema há uns 6 anos atrás. Sobre literatura, né, lógico. Também sobre história. Boto uns poeminhas para às vezes dar uma relaxada. Algumas histórias que o pessoal me conta, mas não tão, assim, cabeludas, né? Uhum. E também eu focalizo muito na questão regional. Eu vou nos eventos, por exemplo, agora no Arraial Fest, vou ali, tiro umas fotografias, dou uma analisada do que eu tô olhando e boto no blog. E também os eventos, principalmente, foco muito do município de Santa Rosa do Sul, para divulgar o município para o resto do mundo. Na sua opinião, já que é tanto uma pessoa que gosta de cinema, de filmes, né, e séries, e mais também ao mesmo tempo gosta de livros, hoje essa tendência aí do mercado de transformar todos os livros em filmes, na tua opinião assim, particular mesmo, isso tem ajudado as pessoas a ter mais interesse pelos livros? Isso tem tirado um pouco a atenção delas, porque de repente daí pensa, eu gostaria de ler o livro. Gostaria de ler o livro, mas o filme vai sair daqui a 1 mês, 2 meses. Eu vou de repente então ver o filme e aí pular o livro. Ou você acha que é o contrário, que ajuda a pessoa a, depois de ver o filme, ter mais interesse e buscar o livro? É uma coisa assim, o pessoal quer, por causa do filme, ler. É igual quando saiu agora o filme Coração no Mar. Muitas pessoas pensavam que era um filme de fantasia, mas na verdade era baseado no Moby Dick. Que até o pessoal ficou impressionado pelo realismo, né? E tá essa tendência do pessoal ver o filme e ler o livro. É igual essa história agora dos quadrinhos, né? Da adaptação dos quadrinhos. O quadrinho também é um gênero de literatura. Agora essa adaptação do Esquadrão Suicida, que é só o que se fala, não se fala em outra coisa. Tava bem esperado. Bem esperado. Que são personagens de quadrinho, de literatura também. Porque não deixa de ser. Aquela coisa também por exemplo, agora também semana que vem vai ser lançado o Ben-Hur. O clássico claro que é uma adaptação de um filme de 1959. É uma refilmagem. Mas ele, pelo que eu vi no trailer, assim, bem detalhadamente, ele segue bem o padrão do livro clássico, né? Que foi escrito por um militar americano no final do século XIX. E foi adaptado 2 vezes. Primeiro nos anos 20, do cinema italiano. Depois, em 1959, com Charlton Heston, aquele filmaço, que tem aquelas corridas de biga, que retrata a vida de Jesus, né? Na visão de um judeu que acaba sendo traído pelo Império Romano. É bem aquela temática. E os livros tão populares por causa dos filmes. Ajudou então a popularizar? Ajudou, pô. São 8h46 minutinhos. Vamos então a um breve intervalo e já retornamos e continuamos o nosso bate-papo com o Andrew. No programa de hoje, desta quinta-feira, conversando com o professor de História Andrew Cardoso Pereira. Andrew, como é que é o seu dia a dia na biblioteca? Bem tranquilo. Dá tempo para ler bastante? Tranquilo e sereno. Dá pra ler, mas eu tento, assim, não mostrar a paixão, assim, muito aflorada, né? Que tem o pessoal lá, tem que atender bem, não pode ficar muito... Mas você costuma ler bastante, assim, até de todos os assuntos para conseguir ajudar bastante quem procura, Sim. Instruir bem Que nós temos o programa, né? Dá pra saber as obras. Eu fico vasculhando ali para poder conhecer. Ou quando o pessoal entrega, daí eu dou uma folheada para ver que tipo de assunto se trata. A biblioteca tem um banco de dados, então? Tem. Tem como fazer uma pesquisa, de repente, para ver onde é que tá o livro e tal, para ver se tem no acervo. E recentemente, você adquiriu mais uma obra de 1954. Confere isso? Sim. Que obra que é essa? Ela é uma obra chamada História do Antigo e Novo Testamento, do Frei Bruno Hauser. Ela é uma obra, assim, que originalmente ela foi escrita em 1924. E a edição que eu tenho lá em casa é de 1954. Já é a 30ª edição. Já é um clássico por si só. Ele é um livro, assim, que ele era usado na antiga doutrina
para quem é mais antigo, sabe que hoje em dia é a catequese. É um livro catequético que ensina a história da Bíblia usando gravuras feitas assim de madeira, a xilogravura, que é bem típica da Idade Média. Ele foi um livro que pertenceu ao meu falecido avô, Oscar Manuel Cardoso, e pertencia à minha tia, a Maria, que mora em Santo Antônio da Patrulha. Eu fui esse final de semana lá no aniversário, e ela acabou vendo esse livro, e lembrou de mim e me deu de presente. Praticamente, eu sinto como fosse uma herança herdada de família. Muito legal aquele livro. A linguagem dele é bem carregada, assim, do sentido religioso. E ainda tá em bom estado? Tá bem, só a capa tá meio detonada, mas o estado dele de leitura dá pra ler tranquilo. A linguagem dele é bem... Ele não tem o F com PH, aquelas coisas. Ele já é um livro já com a linguagem já mais próxima da gente. Andrew, a gente percebe hoje, né, que principalmente as crianças, né, que não gostam muito da leitura. Você, como gosta e tem esse costume de ler, o que você diria para as pessoas, até para incentivá-las a ler mais? A leitura é fundamental, né, para a vida da pessoa, para o aprendizado de questão do mundo. Também a questão que a leitura, ela aumenta o vocabulário da pessoa, ensina a pensar e a agir, organizar os pensamentos, melhor dizendo. Também uma forma da cultura também, adquirir mais cultura. Ler é um hábito muito bom, assim, para essas questões do psicológico, do emocional, do cultural. Eu, por exemplo, como eu já contei, desde os 5 anos lendo, eu tenho costume toda noite ler. Toda noite, antes de dormir, eu tenho aquele momento de 10, 20 minutinhos de leitura. E é muito bom, é um hábito saudável, que faz bem ao corpo e à alma. Consegue ler só 10 minutinhos? Não tem que ler o livro todo, assim, não fica naquela curiosidade? Depende. Por exemplo, os livros que eu estou lendo agora são livros da mitologia de cavalaria, da idade medieval. Daí são continhos pequenos, o cara consegue ler um por noite. Uhum. Daí não dá muito sono. Não. Tá certo. Andrew, falando um pouquinho da sua especialização, você está concluindo uma pós agora em patrimônio cultural e ambiental, né? Sim. E o seu trabalho, um dos temas aí que você abordou foi a Praça Frei Raimundo Simoneto de Santa Rosa. Sim. Por que você escolheu falar sobre isso? Bom, primeiramente, o meu tema mesmo de monografia polvilhana, que estarei entregando definitivamente, se tudo der certo, eu e o professor Lúcio Vânio de Moraes, lá de Maracajá, que é presidente da PAI também, vamos entregar na segunda, sobre a festa do polvilho e da banana. Bom, por enquanto vamos manter um mistério, porque ainda vai ser aprovado, né? Mas logo vou estar divulgando e tudo mais. Em relação à questão da Praça Frei Raimundo Simoneto, foi uma disciplina chamada História Oral. O desafio era escrever um artigo científico sobre um patrimônio cultural que a gente tinha acesso todo dia. E como eu ouvia muitas histórias na praça, que a praça antigamente tinha um salão onde acontecia bailes, onde acontecia Ternos de Reis, e acontecia principalmente sessões de cinema. O pessoal levava um projetor lá e projetava. E também, por ver que também a questão da emancipação também começou lá, nesse mesmo salão, e também a questão de perceber que muitos dos eventos culturais que acontecem em Santa Rosa do Sul, por exemplo, a semana teve os Trilheiros da Mata, aonde eles começam? Exatamente na praça. O ponto de partida deles é a praça. A Festa das Tendas, o Natal Iluminado, a polvilhana, por muitos anos, foi ali na praça. E a praça, sim, também é um ponto de referência. Todo mundo se encontra ali. Como tem um ditado lá, onde se encontrar? Na praça. Tudo é na praça, né? Tudo gira em torno da praça.
daí eu percebendo isso aí, tentei descrever um pouco da história da praça, desde quando fizeram a igreja, os salões, a questão do padre Frei Raimundo, né, que é muito interessante, o padre que fez a paróquia transformar aquilo que era uma capela numa paróquia, a questão de construção do salão paroquial, a questão dele trabalhar muito com a questão popular, né, trazer o povo para fazer festa junina, fazer festa da padroeira, que é agora dia 23, que é 23 de agosto, né? 23 de agosto, que é a nossa padroeira, Santa Rosa de Lima. E também essa questão que eu tenho meio que uma ligação, né? Muitas coisas aconteceram comigo ali na praça. As primeiras namoradas e a galera se encontrar para bater papo, para organizar o final de semana, quando eu era adolescente, é um pouco afetivo. Certo. São 8 horas e 59 minutinhos, nosso tempo está encerrando. Obrigada, Andrew, pela presença. Tomara aí que as pessoas, ouvindo um pouquinho mais sobre leitura, tenham mais vontade, né, de realmente ler livros, enfim. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Certo. 8 horas e 59 minutos, então.